Desempenhar o papel de mediador entre a sociedade e o universo da arte e também contribuir na formação de professores. Essa é a proposta do projeto educativo desenvolvido pelo Centro Cultural Banco do Brasil. Na reportagem, vamos conhecer o CCBB Educativo, que em 4 anos de existência já desenvolveu atividades com mais de 3.000 educadores. Agregar diversas linguagens artísticas e aproximar o público da programação do Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, são algumas das principais metas do programa CCBB Educativo. A gente procura ser uma ponte entre toda essa diversidade de programação que o CCBB proporciona ao seu público e, ao mesmo tempo, fazer com que ele tenha contato com essa programação de uma forma lúdica. Porque senão você acaba ficando com um conceito, com uma ideia, com uma obra de arte isolada no mundo. E é isso que a gente procura fazer, ponte entre obras e pessoas. Ao todo, são 6 áreas de atuação que desenvolvem, por exemplo, atividades relacionadas à comunidade, ao patrimônio e à programação do Centro Cultural. Tantos enfoques fazem do programa uma espécie de quebra-cabeça. Então nós temos uma dessas peças é a área Reflexões, que está voltada para ações educativas com gestores de comunidades, com professores de instituições de ensino quaisquer. As atividades dessa área acontecem há 4 anos e, de acordo com a organização do projeto, mais de 3.600 educadores já participaram dos encontros. Cada reunião tem um tema. E isso vai desde visitas orientadas, exposições, visitas ao prédio, laboratórios, que a gente chama, são as oficinas educativas, exibição de filmes. Então, tudo isso, a gente pinça as melhores atividades, contação de histórias também, para que aquele tema ele seja tratado, abordado de várias maneiras possíveis. A nossa equipe acompanhou um encontro de educadores. Inicialmente, eles trocam experiências. A ideia é discutir os possíveis desdobramentos das visitas nas escolas e comunidades. Efetivamente, meu grupo começou a semear o que é arte, né, na nossa comunidade, em todos os locais que a gente poderia ir. Aprendi em vários termos, não só na parte de conteúdo, como nessa abordagem de instigar o aluno e nos instigar também, não é? A importância de diversificar as metodologias de ensino de história também foi tema do debate. Porque é uma coisa que o aluno não vive, né? É uma coisa que está lá, com data, século, atores que ele não conhece, que ele não tem a mínima intimidade, que não é um mundo tão real para ele. Então, muitas vezes, você replicar conceitos de histórias dentro desse quadro educativo é muito complexo. Depois do debate, os educadores foram para o laboratório. Lá, eles registraram a experiência relacionada às atividades no CCBB Educativo. E todos ressaltaram a importância das visitas a centros culturais, museus e outros centros de memória. Uma prática que também exige transformações na forma de se pensar os processos de ensino e aprendizagem. A gente está percebendo um novo momento na história da educação, que é legitimar espaços culturais enquanto centros de educação. Você tem que ver exatamente com uma outra perspectiva, de buscar naquilo respostas, tá? Ou até novas perguntas para dinamizar o conceito que você tem que passar e que tem uma grande valia, porque esse resgate de cultura através da história é o teu passado. Você não tem referencial para frente se você não sabe o que foi o teu passado. Buscar esse momento dos museus mesmo, dos centros de memórias e dos centros culturais para conjugar com aquele planejamento que está sendo elaborado metodologicamente e tal, né, na escola. Acho que a partir do momento que o professor ele se dispõe também a ir para um outro lugar, para se olhar, ele se olha, ele vê, ele começa a redimensionar o próprio ato de educação, enquanto educador e enquanto educando também. Eu quero aproveitar esse vídeo, professora Sônia, para fazer a pergunta da Isildinha de Anápolis. Ela diz que para o diálogo, faz uma referência novamente ao texto, para o diálogo entre diferentes saberes, considera as condições socioeconômicas, político-culturais de cada grupo social onde a escola está inserida. Sendo assim, ela pergunta de que maneira os professores vão se conscientizar da necessidade de desenvolver suas atividades educativas nos espaços não formais de produção cultural. Bom, de que maneira eles vão se conscientizar? Aí eu queria colocar um elemento que eu considero fundamental.
a gente está falando de espaços não formais de aprendizado, de educação, mas a gente tem que saber que a formação do professor começa dentro da academia, com esses espaços formais. Eu acho que é uma obrigação, né, dos cursos de formação de professores exatamente oferecer esse caminho crítico para o aluno. Quer dizer, oferecer não só com experiências, como nós vimos nesses 2 vídeos, mas também oferecer dando todo um arcabouço teórico de pensar isso criticamente, de pensar isso como elemento da sua prática, de pensar isso como um elemento em que ele vai estar produzindo reflexões o tempo inteiro sobre essa experiência. Então, mas essa é uma realidade nas universidades? É uma realidade em pouquíssimos cursos, infelizmente. A gente vê em algumas, eu diria, a gente fala assim, é uma coisa nova. Não, a gente já para pensar, já temos aí umas 2 décadas, se não 3, quase 3 décadas de discussões nesse sentido. Mas, infelizmente, nós ainda vemos um curso, essencialmente um curso, por exemplo, de bacharelado, no caso de História, é separado de um curso de licenciatura. Professores que formam o bacharel como pesquisador, pensando naquela perspectiva que a Elison acabou de dizer, que o pesquisador é o que vai produzir a história, que o professor, o licenciando, portanto, é aquele que vai reproduzir. Infelizmente, embora a gente tenha um discurso, né, eu prefiro usar essa expressão mesmo, né, esse conceito de discurso, que nega isso, a prática ainda mostra muito disso. Então, mais do que a academia precisa olhar um pouco mais para essa realidade que, né, sem dúvida no chão da escola, como vocês mesmos dizem. Sem né? dúvida alguma. Maria do Socorro de Goiás já aguarda. Oi lá, Maria do Socorro. Sou a professora Maria do Socorro, do Teleposto Cora Coralina do ENTE, da cidade de Goiás, do estado de Goiás. De acordo com as minhas experiências vividas, Paulo Freire disse: ao trabalharmos pedagógico, devemos intercalar as realidades e especificidades locais vinculadas ao texto global. Diante disso, pergunto: sabemos que o livro didático é um suporte para o professor. Por que os conteúdos trazidos pelo livro didático não estão inseridos de acordo com a realidade e a região de cada aluno? Boa noite e obrigada. Muito obrigada, Maria do Socorro. Você também esteve com a gente aqui durante toda essa semana. Muito obrigada. A gente espera por você na próxima série inédita, tá bom? Professora Ilpes, já concordou com Maria do Socorro? Realmente, essa é uma realidade? Os livros didáticos não correspondem à realidade das regiões? Eu gostaria de falar com você, Maria do Socorro, um levantamento para mim, o livro didático é um documento. E todo documento, ele fala e não fala. Então, o livro didático não traz mesmo, não traz a história do índio, não traz a história do negro, traz a história muito fragmentada mesmo. Então, eu gostaria de te falar, ou em sequência, né? Ou bem sequenciada daquela história não problematizada. Cabe a nós, professores, eu acho que é interessante, pegar o livro didático e desmantelá-lo. Desmantelá-lo como a gente faz como um historiador mesmo, como um professor de história. Fazer esse levantamento de levantar questões e problematizar. Por que você fala sobre isso e outras coisas não? Como? Como que se dá? Então, ao levantar questões, problematizar, você está falando o que o livro didático não está falando. Então, você vai buscar. E o livro didático, use-o como documento. Eu sei que nós fazemos isso muito bem quando estudamos história. Professora Elison, eu sei que o senhor quer comentar. Vou pedir só um minutinho, porque a Juraci do Rio Grande do Norte já aguarda a gente. Oi, Juraci. Boa noite, Bárbara. Boa noite, convidados, equipe de produção do programa Salto para o Futuro e professores de todo o Brasil. Aqui é a professora Juraci Araújo, da Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra, na Terra das Flores, que é Florânia. E quero parabenizar toda a equipe de produção do programa Salto para o Futuro, que essa série tem dado grande contribuição no projeto que estamos realizando de 10 a 28 do corrente mês, tratando da questão da cidadania. Parabéns e obrigado pelo material riquíssimo. A minha pergunta é: como trabalhar a construção de uma cidadania participativa e democrática nos espaços educativos não formais? Boa noite, bom final de semana a todos os telespectadores e professores de todo o Brasil. Obrigada, Juraci. Você também, nossa sócia de carteirinha aqui do Salto para o Futuro. Obrigada, viu? A gente espera, claro,
por você na próxima série inédita, tá bom? Professor Elison. Boa noite, a colega. É bastante interessante que se traga o como, né? Como é que nós vamos fazer essas questões que nós estamos levantando, né? Como a Sônia falava, né? Nós já viemos há muito tempo, né, dizendo e debatendo e pensando o ensino de história, as relações no Brasil todo, né? Em diferentes espaços, diferentes locais, mas o como. E eu percebo que uma das formas, e aí entrando também na questão do livro didático, nos diferentes espaços, uma das formas é nós pensarmos como nós trabalhamos com as memórias e as histórias desses nossos alunos, né? Dos nossos alunos e as nossas também enquanto professores. Como nós nos percebemos enquanto sujeitos desse nosso fazer enquanto professores, enquanto pesquisadores de história, né? Se nós buscamos essas memórias, essas experiências desses alunos como ponto de partida, né? O que você sabe sobre o monumento da sua rua, ou o próprio nome da sua rua, ou a própria questão da escola, né? De como foi construída essa escola, ou por que tem determinada questão em nossa cidade, por que são essas pessoas e não outras, né? Então, a partir de problemas com os alunos. Eu fiz muito isso na minha época de professor de ensino fundamental e médio, né? De problematizar, de trazer as questões, levantar problemas a partir daquilo que o aluno sabe. E faço muito também na sala de aula hoje na universidade. Porque aí possibilita, nós percebemos a diversidade de memórias, a diversidade de experiências que esses sujeitos que estão nas nossas relações diárias de escola ou de universidade possuem. E aí nos possibilitam entrarmos então com a teoria, entrarmos com as discussões, com o dito conteúdo histórico, mas fazendo essa relação, a história, a memória, a experiência de cada aluno, de cada professor, desse seu local como ponto de partida. Dessa forma, então, nós avançamos e construímos, e esses alunos, esses professores se percebem sujeitos dessa história. Posso complementar claro, um pouquinho? Claro. E concordo plenamente com o Elison e acrescentaria uma coisa, quer dizer, a professora percebendo que a todo momento ela vai reconstruir a experiência de outros, remodelar, e outros farão depois dela ou paralelamente a ela, que não existem modelos para isso pré-fabricados. Isso é que é importante. O professor falou dessa relação, começa na própria escola. Muitas vezes o aluno passa anos na escola e não sabe por que a escola leva aquele nome. Quem foi aquela pessoa que dá nome àquela escola. Só para citar uma experiência, com um grupo de professores aqui no município de Guapimirim, a gente está fazendo um trabalho com elas, e nós começamos a fazer isso de primeira a quarta, e percebemos que as professoras não sabiam. Eu que cheguei ali, naquele momento, comecei a olhar o espaço, para tentar trabalhar com elas algumas experiências, e eu falei, e aquele rio que passa ali atrás da escola? Aí as professoras, rio? Mas que rio? Era o valão para elas, que elas não identificavam o rio, a poluição, por quê, né? Elas não conseguiam. Aí eu falei assim, gente, por quê? Vamos retomar então isso, é um rio, porque está assim, que situação? E elas começaram assim, puxa vida, quanta coisa a gente pode trabalhar apenas visualizando o espaço no nosso entorno, no entorno da escola. Tá certo. Eu vou pedir um minutinho para vocês, porque a gente já tem a Rose esperando um tempinho. Oi, Rose. Tudo bem, Mônica? Espero que hoje a gente não tenha tropeço, né, Bárbara? Bom, a questão é a seguinte, é cobrado do professor que ele trabalhe de forma dinâmica, diferenciada, etc, etc. Contudo, a sua formação é tradicional em todos os níveis. Caímos, então, num faço o que eu falo e não faça o que eu faço? Boa noite, obrigada. Obrigada, Rose, pela sua participação, é verdade. Hoje tem uma palavra que derruba mais ainda, que é multidisciplinaridade, pluralidade. Isso é ótimo para a gente aqui de televisão. Obrigada, viu, Rose? Professora Ilka, essa é uma brincadeira, porque ontem a gente comeu a palavra na hora de falar pluralidade, a Rose hoje está retomando essa questão. O que a senhora teria para dizer, então, para a Rose, que pergunta, ainda no velho faz o que eu faço, mas não faz o que eu falo? Não, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Bom, Rose, eu acho que